Olá, eu me chamo Helena Mazaro Pérez de Saboia Rocha Miranda, meu nome é grande, né? E eu sou a idealizadora do Pensando Brasília. Pensando Brasília, ele nasce com um ideal de ver a cidade de Brasília revitalizada e realmente ela sendo uma referência de patrimônio para todo o Brasil. Brasília a gente tem boas práticas, muito saudáveis e boas, e às vezes a gente observa na mídia apenas falando como aqui se fosse um palco político, né? E o Pensando Brasília, ele nasce justamente com esse ideal da gente desmistificar a cidade de Brasília e desmistificar com a ideia que aqui moram pessoas, aqui a gente já tem gerações. Então Brasília ela é muito mais do que só um palco político. O Pensando Brasília quer fazer a diferença na capital federal. Pensando Brasília, como tudo começou, né, como chegamos até aqui. Bom, eu tive uma ideia, né, baseada no acreditar no empreendedorismo criativo, entendendo que a gente pode se colaborar e ao mesmo tempo gerar recurso através de um bom projeto, né. E aí eu comecei, né, tive uma ideia e fui materializar aqui um pouco na minha cabeça de como que é esse empreendedorismo criativo e circular poderia funcionar. Então, iniciei conversando com algumas pessoas. O e-commerce foi muito bacana, eles me ajudaram muito a mentalizar as dúvidas que eu tinha. Eu a vida inteira ouvi falar de Brasília em casa, né? E contar a história, né? do que trouxe minha família a essa cidade, tanto minha família de origem de mãe como de pai. E conhecendo essa história e vendo atualmente a W3 numa situação lamentável, né? O setor comercial sul, Conic, que era um local que minha mãe ia para o curso de teatro que ela fez, foi lá, enfim. E aí a gente observa que esses lugares estão abandonados. E quando eu vi algumas discussões a respeito dessas temáticas, né, de locais que precisavam ser revitalizados, eu observava sempre o empresariado e a academia muito distante, e às vezes até falando a mesma coisa, né. E eu, como uma leiga no assunto, falei, eu quero estudar, eu quero conhecer mais sobre o patrimônio da minha cidade, do meu Brasil mesmo, né. E ali eu fui, montei um projeto, consegui colocar ele no papel, e fui buscar pessoas que topassem também fazer parte desse sonho. Foi quando eu encontrei a Patrícia, o Alfredo da UGP Brasil também logo de cara falou, tô com você. E ali a gente foi realmente profissionalizar aquele desenho inicial, né? Aquele material inicial que foi redigido. Pensando no Brasília, ele nasce com um sonho que parou de ser só da Helena, e se transformou um sonho de todos aqueles que amam o Distrito Federal. A gente entendendo que o fomento à educação patrimonial, o fomento ao Distrito Federal precisa ser realizado. Nós temos uma bela capital e temos que ter orgulho dessa capital. Queria fazer um grande agradecimento aos parceiros, né? Inicialmente a Pérez Assessoria e Consultoria, que entrou com aporte inicial, emprestou seu CNPJ para esse projeto. O Alfredo Desolt, da UGP Brasil, que já temos essa parceria há 3 anos e muito bem sucedida, já com muito approach e confiança, baseado sempre na integridade e no objetivo da melhoria contínua. E a gente teve um grande personagem como parceiro, que foi a Fibra. A Fibra foi a primeira entidade que acreditou no nosso projeto e falou, eu tenho certeza que você vai fazer a entrega, Helena. Mas como poderia ser diferente, né? A Fibra, que é a Federação da Indústria do Distrito Federal, acreditar num projeto que fala sobre empreendedorismo criativo, economia circular, que fala sobre revitalizar diversas regiões do Distrito Federal e mais. Ele fala sobre o lado social do Distrito Federal, fala sobre indústria limpa, então não poderia ser diferente. Em especial, eu gostaria de agradecer ao presidente Jamal, que com certeza comunga com diversos valores similares ao Pensando Brasília. Nós acreditamos sim numa indústria limpa para o Distrito Federal. Angelina Nardelli, logo de prontidão, atendeu o telefone e se mostrou
extremamente entusiasta e apaixonada pelo tema e topou fazer essa primeira entrevista. Nós já estávamos em contato com a TV Brasília. A TV Brasília foi uma parceira muito bacana, nos cedeu o estúdio delas para a gente gravar esse primeiro programa e aí sim lançar o projeto e programa Pensando Brasília. Então, logo nós fomos ali, né, buscar recursos, buscar parceiros que conseguissem fazer esse primeiro programa parar em pé. E conseguimos e executamos com muita excelência. Esse primeiro programa foi uma educação patrimonial ao vivo. A Angelina Nardelli nos trouxe diversas informações que eu te confesso que nem eu tinha esse conhecimento, né? Como Brasília sendo, na realidade, não é um avião, mas sim um X, como quem demarca um local para se fixar. E também entendendo que o início e a idealização da capital federal, ela não nasce simplesmente porque Juscelino Kubitschek decide e tem uma ideia mirabolante em vir para o centro do Brasil. Ela nasce sim lá atrás, na nossa Constituição, e com um grande propósito de desenvolver o Brasil. E aí eu fiquei pensando, né, o que seria o Brasil, principalmente o interior do Centro-Oeste, sem Brasília aqui. Então, realmente a gente fez diversas descobertas nesse programa e a Angelina Nardelli, ela com certeza foi uma protagonista do lançamento do programa Pensando Brasília. A gente tem que reconhecer que uma capital feita por brasileiros, pensada por brasileiros para brasileiros, a partir de uma necessidade em mostrar a grandiosidade da nossa nação, tem uma grande importância patrimonial. É na educação patrimonial que a gente inicia os processos que fazem com que a comunidade como um todo compreendam a importância da cidade. Muita gente que vem de fora, às vezes, faz uma observação de há muito espaço vazio, ou como ainda tem muitas áreas para serem construídas, mas, na verdade, não há, né? Uma das premissas do modernismo é exatamente espaços vazios entre espaços construídos. E a gente tem o eixo monumental, que é uma área em que, em especial, a visão da paisagem, do céu azul, dessa amplitude, demonstra as nossas características de grandiosidade. Brasília é uma cidade nova, acontece em meados do século XX, a gente ainda está transformando a cidade, ainda há áreas gigantes na Asa Norte, até na Asa Sul, sem construção. Então, se a gente parar para pensar, a cidade ainda está sendo construída, ela não parou. Só que como a gente pode fazer isso para melhorar? Eu apostaria no transporte público de qualidade, em espaços públicos de qualidade, remodelação, em especial, do setor comercial sul. Bom, e como grande produto que a gente pensou em entregar para o nosso público foi justamente um podcast. Mas eu fiquei um pouco cansada de olhar esse podcast, de coloca uma bola para você bate. Eu falei, quero um podcast diferente, eu quero um podcast baseado em discussão efetiva, discussões de ideias, obviamente com integridade, com respeito ao ser humano que está fazendo aquela discussão. Com a ideia do debate, foi muito interessante ouvir dois pontos de vista. Bom, a Emily é uma acadêmica que eu respeito muito, o Paulo Otávio é um empresário que eu também respeito muito, e então ali eu estava com duas autoridades no tema. Não no tema em si, mas no tema, eu acho que de Brasília, da arquitetura como um todo. Ali se pensa em algumas questões para o setor comercial sul. Acho que a grande discussão é moradia ou não, né? Eu acho que essa é uma grande discussão. Atuo no ICOMOS, que é esse órgão de assessoramento da Unesco para a preservação, e também atuo academicamente e profissionalmente na área de cidades inteligentes, muito conectada com as transformações do ambiente urbano em função das novas tecnologias e todas. Eu acho que, em resumo, é isso daí. E uma pessoa que, como senador, gosta de Brasília, que eu acho que é uma boa base para nós iniciarmos um debate. Pessoas que têm um afeto pela cidade, que têm uma identificação com esse grande feito brasileiro que é Brasília. A gente que mora em Brasília se apaixona pela cidade. E eu quero comentar você, Helena, pela ideia, né? Pensando Brasília, acho que é importantíssimo discutir Brasília com a profundidade que precisa ser feita.
Muitas questões são levadas assim repentinamente, muitas decisões são tomadas sem muito se pensar. Então, Pensar Brasília, aí, com o apoio da Fibra, eu fico feliz. A Fibra está ajudando a Pensar Brasília, é uma entidade que eu respeito muito e que tem que pensar Brasília com seriedade. Bom, falar do setor comercial sul é falar um pouco do comércio de Brasília. E quando meu pai inaugurou o consultório dele, foi o primeiro dentista a se instalar no setor comercial sul, em 1962, eu frequentava o setor comercial sul e só que havia pouquíssimos prédios, né? Era o edifício JK, foi um dos primeiros prédios a ser edificados ali, inaugurados, a construtora Adolfo Lindenberg, uma construtora que atuou em Brasília por um certo período. E a vida econômica de Brasília passava pelo setor comercial sul. Todos os bons escritórios de advocacia, os médicos, dentistas, os bancos, estavam todos lá no setor comercial sul. Isso chega a 63 anos. Brasília completou agora 63 anos. E eu, quando vou ao setor comercial sul, como eu fui agora nessa semana, por coincidência, eu fui lá porque a Paulo Otávio tem um prédio no setor comercial sul, que é um prédio antigo também. E nós fizemos uma revitalização total, como eu acho que tem que ser feito no setor comercial sul. Primeira coisa que tem que ser feita, como o governo tem poucas propriedades no setor comercial sul, o primeiro passo, na minha visão, é que todos os proprietários de prédios revitalizem os seus prédios, o seu patrimônio, porque qualquer edifício feito há 60 anos atrás, ele está hoje defasado, as pessoas querem melhorias, as pessoas hoje querem prédios com sistema de ar-condicionado, elevadores bons, tudo funcionando, segurança. Então, os requisitos de 60 anos atrás não são os requisitos de hoje. Então, o setor comercial sul, que está praticamente todo construído, ele precisa de uma parceria entre o setor privado e o governo e a área de segurança. Porque o que vemos no setor hoje é realmente uma degradação, principalmente social. Muitas pessoas vivendo no setor comercial sul, a questão de drogas é seríssima no setor comercial sul, os prédios estão decadentes e isso atrapalha um setor que é o mais nobre da cidade, que é o centro de Brasília, perto do metrô, perto da rodoviária, ao lado do setor hoteleiro, então, tudo está ali. O plano do Lúcio Costa foi sensacional. Ele criar as áreas, setor de diversões, setor comercial, setor hoteleiro, então eles têm que estar integrados. Quando um setor fica degradado, atrapalha os outros. O setor hoteleiro, ele sofre problemas que vêm do setor comercial sul. Então é um momento de o governo tomar um pouco a rédea do assunto, e buscar um diálogo com todos os empreendedores do setor. Porque o governo sozinho não pode querer melhorar os prédios que ali estão. Tem prédios degradados, tem prédios ocupados há 10 anos. Por quê? Porque muitas vezes a empresa que é proprietária do prédio não revitaliza o prédio, não melhora o prédio, não coloca o prédio em condições habitáveis. E isso é feito no mundo todo. Os prédios não são eternos. Toda construção tem o seu período de existência. Se não tiver manutenção, a coisa destrói. Então, a manutenção dos prédios, na minha visão, deixou muito a desejar. Isso fez com que o setor, que é planejado, sofre bastante. Então, as pessoas fogem do setor comercial sul, as grandes empresas fogem do setor comercial sul. Fiquei feliz de saber que houve uma aprovação na Câmara agora, semana passada, dando liberdade para outras atividades no setor comercial sul que não podiam, por exemplo, faculdade. Eu entendo que colocar umas faculdades no setor comercial sul vai revitalizar jovens frequentando, cursos à noite. Quanto mais frequência e mais gente transitando, melhor fica. Então, a revitalização do setor comercial sul numa cidade que cresce, como Brasília, a cidade que mais cresce no Brasil, mais de 1% em população ao ano. Então, pode ser natural se tiver realmente uma parceria. Eu vejo o esforço da Associação Comercial, que tentando revitalizar, inclusive a sede da Associação Comercial é lá, no setor comercial sul, no edifício Palácio do Comércio. Então, entendo, se juntarmos as entidades, o governo, os proprietários de empreendimentos ali, juntar todo mundo num diálogo, todo mundo dá um pouco de sacrifício, os empresários investirem mais nos seus prédios, melhorar o aspecto, botarem segurança e tal. Aí a coisa melhora. O diálogo é importante
vejo que vi com simpatia a possibilidade de ter algum setor ali, poderia ser até um pequeno trecho, a possibilidade de ter habitações. Hoje a demanda de habitações é grande em Brasília e nada melhor do que morar no centro da cidade. Seria uma forma de revitalizar, mas não foi, parece que teve um veto do IFAM e não foi para frente. Existe uma discussão mais profunda que vem aí com o PPCub, que deve ser examinado pela Câmara nos próximos anos. Então eu entendo que é bom saber que existe uma preocupação. É bom saber que o setor produtivo, a Fibra, você, Helena, a professora, eu todo mundo pensando em achar uma solução. O esforço é bom, o esforço depende não só de um ou de outro, depende de todo mundo, olha, estar junto na mesma mesa, vamos cada um investir a sua parte. O governo investe em infraestrutura, o empresariado investe na melhoria dos prédios. Assim que no momento que tivermos os melhores prédios no setor comercial sul, ele começa a ser mais bem habitado. Perfeito. E vai ao encontro da qualidade e conforto, né? Construções mais sustentáveis, inteligentes, até olhando o meio ambiente. Então faz todo sentido, né, com a gente olhar Brasília sendo uma capital da sustentabilidade, né? Emília, e na sua posição hoje, o que você entende hoje do setor comercial sul? Como é que você vê hoje o setor comercial sul? Eu concordo em número grau com o senador, que eu acho que a solução, primeiro que o setor comercial sul, pelo potencial que tem e pela localização, pelas conexões de transporte, pela possibilidade que tem de ter um alcance metropolitano dali, eu acho que ele é essencial para a cidade. Essa é uma política que vem sendo adotada mundo afora, que é de revitalização de centros. E o setor comercial sul sempre foi reconhecido como uma dos arranjos urbanos de Brasília com mais acerto. Como o senador falou, nós já vimos, havia uma conexão ali do setor comercial sul, uma vitalidade que tinha na W3 também, e como acontece em muitos contextos urbanos. Aconteceu há algumas décadas atrás, houve esse abandono, essa decadência ali, e agora isso eu acho que é importantíssimo, isso dessa ligação do governo com o empresariado e com outros interesses dos próprios comerciantes, prestadores de serviços que estão ali. Eu acho que o setor comercial sul, sim, tem uma cidade como Brasília, não pode prescindir daquele espaço ali e daquele potencial. E nós entendemos que esse potencial é muito vinculado a essa força que o setor comercial sul traz de muito tempo. Então, essa memória que o senador chama atenção sobre como era ali, a memória que nós temos da W3, eu vinha, não morava ainda em Brasília, mas eu vinha na década de 70 e aquilo era uma maravilha andar por tudo aquilo ali. Então, eu acho assim que hoje em dia tem, como ele falou, são soluções que um setor afeta o outro. E elas têm que ser pensadas em conjunto, essas soluções. O meu ponto de vista é que a escala gregária em Brasília, que são aqueles arranjos centrais, foi a que menos foi desenvolvida. Nós vemos ali no eixo monumental, que ficou muito tempo aquilo, um gramado, não é? O setor cultural era um gramado, era muito tempo para uma cidade que é capital ter essa baixa execução dessa instância da vida, que é a instância cultural, por exemplo. Então, eu penso que a escala gregária tem muita potencialidade ainda com um alcance metropolitano. Dada a situação de transporte dali, eu penso que essas modificações foram feitas no sentido de trazer faculdades, desenvolver polos de TI e incorporar também algumas atividades culturais. Está havendo uma migração muito de alguns setores de profissionais liberais para lá. Tu mencionaste, Helena, a Jane Jacobs, antes do início do programa. Eu penso que esses arranjos ali, eles necessitam, às vezes, de atividades que nós achamos que não são tão economicamente relevantes, mas elas ajudam a levantar um setor e aí aumentar a identificação da cidade com aquilo ali. Quantas vezes você já andou pelo setor comercial sul? Você já teve essa curiosidade? Ou você só fica com medo e prefere nem passar naquela região?
Nem sempre a gente fechar os olhos para um problema quer dizer que esse problema vai desaparecer. O problema continua ali. Então, talvez fechar os olhos para o problema seja a forma pior para a gente não resolver o problema. Aquele lugar precisa ser revitalizado. E a revitalização está além das reformas. Por um lado, penso isso, então, que acerta o senador ao falar nessa necessidade de uma vontade política do setor público de recuperar, tá? Como tu mencionaste, Eunice, tem sido levado muito por vários setores com relação à questão da habitação. E eu já me posicionei várias vezes que eu acho que existem muitas outras possibilidades ali que estão dentro da vocação do setor comercial, que prescindem da habitação, porque num raio, digamos, de 15 minutos da cidade, de 15 minutos, nós temos várias soluções ali. Acho que sim, que a ampliação das atividades, que são as atividades inerentes ao setor gregário, que são essas que têm um alcance para toda a cidade e que não é só para aquele pessoal ou algumas situações ali, são essenciais. E concordo com o senador que, acima de tudo, eu vejo um problema que nós temos visto recorrente em muitas cidades, essas novas iniciativas, elas esbarram muito na questão da segurança, e essa ali no setor comercial tem que ser enfrentada com muita determinação de resolver aquilo ali, porque isso não ajuda aquilo que é essencial, que é a urbanidade. A possibilidade de qualquer pessoa sair à rua e encontrar o outro sem que seja para um embate de vida ou morte. Verdade. Tem muitas pessoas que trabalham no setor comercial ao sul, chegam no final da tarde e ficam um pouco assustadas de sair do trabalho. Lá, como as construções são feitas num período que não tinha tanto trânsito em Brasília, não tinha tanto automóvel, nós temos um problema sério que é a falta de garagem. Eu entendo que poderia se pensar até num edifício garagem ali no setor, porque realmente é uma dificuldade que, né, complica a vida das pessoas. Os prédios modernos, muitas pessoas que trabalham nos prédios modernos hoje têm garagem no subsolo e isso dá muita segurança à pessoa, né? Então, o setor começou, a professora colocou um tema que, na minha visão, também é fundamental, a segurança. Se não tiver lá realmente um posto policial, aqui da nossa polícia militar, efetivo, com pessoas lá dia e noite, fica complicado, porque tornou-se um local de assaltos, tornou um local de insegurança. Essa insegurança, ela não pode existir, isso é a função do governo. Então, entendo que isso o governo tem que agir imediatamente para resgatar o setor. E as lives vieram como uma solução simples e rápida para a gente levar informação e conteúdo para o nosso público. Entendendo que a gente tinha diversas temáticas para serem trabalhadas e a gente tem acesso a diversos especialistas e personagens dentro dessas temáticas que seriam trabalhadas. Então, as lives vieram com esse objetivo. A gente trazer informação rápida e trazer personagens que já são protagonistas nessas temáticas para discutir conosco. Uma live que mais me marcou foi com certeza do João Amador, do Histórias de Brasília. Primeiro pela simpatia, pela praticidade dele. Foi algo muito simbólico, né? Antes mesmo da live, eu e meu marido, a gente num final de semana, estava sendo reformada a última tesourinha que tinha as lajotas das tesourinhas originais. E aí, eu e meu marido, a gente... Na verdade, a ideia veio do Rodrigo. Vamos lá buscar algumas lajotas? Aí eu, vamos lá. E a gente levou todas as crianças, né? A Maria Verônica, a Maria Angélica, para fazer parte desse momento. E lá nós fomos buscar algumas lajotas que a gente conseguisse reproduzir alguma coisa e ressignificar essas lajotas, já que era um fato, né? Aquela era a última tesourinha que tinha as lajotas. Então, não tinha muito o que fazer, a não ser ressignificar esse resíduo que estava sendo retirado daquela obra. Então, fomos lá, recuperamos algumas lajotas. O Rodrigo cuidou da parte mais artesanal, né? Então, a gente comprou um pedaço de madeira e o Rodrigo assentou as lajotas e a gente também conseguiu uma lajota já pronta ali, tinha uns 4 tijolos, essa ficou conosco. E aí eu
com a live com o João, eu falei, cara, vou proporcionar a uma pessoa que conta as histórias de Brasília algo que ele consiga materializar as histórias que ele conta. E aí eu ofereci aquele presente ao João Amador e ele adorou. Foi muito bacana, porque eu ressignifiquei aquele resíduo que faz parte da nossa história para uma pessoa que iria efetivamente contar aquela história para outras pessoas. Voltando à tesourinha, eu ainda acho que ainda dá para a gente deixar uma tesourinha com os tijolos. Eu acho que isso é uma grande ideia. Se mobilizar, todo mundo mobilizar, pressionar, por que não, né? Por que não uma só? Ela mantém a nossa história ali e dá para continuar. É possível, é possível. A gente vai um pouco além da praticidade, ok, é muito mais prático. E foi quando a gente teve a grande ideia de lançar um sorteio para que as pessoas tivessem um pouco daquele sentimento que o João Amador nos trouxe, né? E que realmente tanto apreciou aquele presente. Então foi quando eu iniciei um diálogo com a Carla Mirá, que é artista plástica e amiga, e ela teve a grande ideia de trazer a filosofia japonesa para ressignificar aquelas lajotas. E aí foi quando a gente trouxe um fio de ouro no meio da lajota que havia quebrado, daquele resíduo, né? E transformamos assim em arte para ser sorteado para o nosso público, para os nossos seguidores. Tivemos bastante engajamento com essa iniciativa e eu acho que mais do que isso, é a gente ressignificar não apenas a nossa história, mas o resíduo que está sendo gerado dessa reforma. A gente com certeza pensa em discutir um pouquinho mais política pública. A gente quer trazer um papel um pouco mais ativo de interlocução com as problemáticas sensíveis e tentando mudar essas problemáticas sensíveis. Numa discussão não só com o poder público, mas também com o empresariado. E também não só com o empresariado, com a própria população, com quem aqui mora, entendendo que todos são partes desse pensar Brasília. Então nós queremos também entregar um documentário. Eu imagino sim um documentário sobre o setor comercial sul. A gente se aprofundar um pouquinho mais naquela região que precisa ser revitalizada. E quem sabe esse documentário, com proposições para aquela região, não possa ser um projeto piloto para outras regiões do Distrito Federal. Então, nós queremos mudanças ativas. Bom, a gente pensa, sim, em ser um interlocutor de alguns temas sensíveis que precisam, sim, ser discutidos e trabalhados, referente à nossa capital. E, quem sabe, ser um interlocutor, sim. Quem sabe não, queremos ser um interlocutor com o poder público, com o empresariado, e levando essa informação para toda a população e todos os interessados pelo Distrito Federal e pela economia, pelo desenvolvimento da nossa capital. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Fibra por acreditar na gente, a parceria com a UGP Brasil, a UGP Brasil que é uma referência na implementação de programa de integridade na Lei Geral de Proteção de Dados. E gostaria de fazer um agradecimento, sim, a outras marcas que contribuíram durante todo esse processo. A J. Fleury, a JC Pérez Engenharia, em especial meu pai, que esteve presente no lançamento, minha mãe, que topou fazer parte também do vídeo. E também quero fazer um agradecimento ao Sinduscom, ao Seconce, que estiveram na inauguração e no lançamento do Pensando Brasília. E também eu quero fazer um agradecimento muito especial ao GBC, que foi protagonista no lançamento do Pensando Brasília, onde tem ideias muito similares a nossas. E ao ICOMS, por colaborar com o seu conhecimento, com diversos profissionais que são associados ao ICOMS. Muito obrigada por vocês acreditarem no Pensando Brasília e no nosso projeto. E queremos fazer um convite a você, que ainda não é nosso parceiro, seja nosso parceiro. Venha compartilhar conosco essa ideia de revitalizar a capital federal. Bom, eu quero fazer um convite especial para você que ainda não conhece o Pensando Brasília. Siga a gente nas nossas redes sociais, conheça nosso site, se aprofunde no nosso projeto e vem participar do Pensando Brasília junto conosco. Vamos pensar Brasília? Vem!